Sejam bem-vindos ao Euronews Noite. Estes são os títulos desta edição. Guerra comercial China-Estados Unidos agita mercados. Principais praças recuperam das perdas depois da desvalorização da moeda chinesa. Turquia pede aos Estados Unidos para terminar colaboração com a milícia curda na Síria. O governo turco lança ameaças de novo ataque na região. O Ministério Público russo está a investigar casais que levaram os filhos menores para as manifestações da semana passada em Moscovo. Protestos não autorizados. Morreu Toni Morrison, a primeira negra a ganhar um Nobel da Literatura. Para ver no fim do jornal. A guerra comercial entre a China e os Estados Unidos chegou ao mercado cambial e atingiu as principais praças. A desvalorização da moeda chinesa foi corrigida esta terça-feira, mas a bonança está longe dos mercados. A China recuou na desvalorização acentuada da moeda. Esta terça-feira vendeu títulos da dívida e equilibrou o yuan, que tinha atingido mínimos de mais de uma década. O movimento trouxe uma calma temporária aos mercados, mas mantêm-se os receios, apesar das garantias do Banco Central chinês. A desvalorização recente da taxa de câmbio do yuan foi determinada pelo mercado. O Banco do Povo da China tem estado a trabalhar fortemente para manter uma moeda estável e uma taxa de câmbio equilibrada e tem apoiado a recuperação da economia global. A China não usa e não usará a taxa de câmbio como ferramenta durante as negociações comerciais. O presidente norte-americano diz que não há razões para preocupações porque os Estados Unidos estão numa posição muito forte. Há um volume enorme de dinheiro chinês a entrar no país e várias empresas estão a mudar as sedes para os Estados Unidos. Os analistas duvidam da sustentabilidade deste discurso. Não sei quanto tempo mais poderá o presidente Trump continuar a dizer às pessoas, especialmente com este novo conjunto de taxas, que os chineses nos estão a pagar milhões de dólares. Quando vão à loja e veem um artigo que era 9,99 a 11,99 ou 12,99, vão perceber. Sem notas de bonança nem acordo comercial à vista entre Washington e Pequim, os mercados olham com desconfiança para o futuro. O presidente turco voltou a dizer que está para breve uma operação contra a milícia curda da Síria, aliada dos Estados Unidos. O chefe do Pentágono considerou inaceitável uma eventual ofensiva da Turquia e garantiu que Washington vai impedir qualquer ataque turco. Na conferência de embaixadores em Ankara, o presidente turco garantiu que as operações contra a milícia curda da Síria, apoiada pelos Estados Unidos, vão entrar numa nova fase muito em breve. Recep Tayyip Erdogan considera que se o país não fizer agora o que é necessário, terá de fazer mais tarde e pagar um preço mais alto. É a principal prioridade do nosso país drenar o pântano terrorista no norte da Síria. A Turquia não pode sentir-se segura enquanto não for eliminada a milícia YPG, que está a crescer como uma célula cancerígena e com as armas pesadas dos nossos aliados. Desde 2016, a Turquia enviou por 2 vezes tropas para o norte da Síria. Pouco antes do discurso de Erdogan, o chefe do Pentágono, Mark Esper, avisou que uma ofensiva turca contra combatentes curdos será inaceitável. O que queremos é evitar incursões unilaterais que possam perturbar mais uma vez os interesses mútuos que tanto os Estados Unidos como a Turquia e as forças da Síria Democrática partilham em relação ao norte do país. Nos últimos anos, com o apoio dos Estados Unidos, as forças da Síria Democrática retiraram o controle de grande parte do nordeste da Síria a militantes do Estado Islâmico. Mas Ankara vê o YPG como uma organização terrorista. Um casal da oposição russa pode perder o direito parental por ter levado o filho de 1 ano à manifestação ilegal que aconteceu na semana passada em Moscovo. Em comunicado, o Ministério Público considerou que o casal colocou em risco a vida e a saúde da criança. O Ministério Público de Moscovo está a investigar a participação de menores e de pessoas acompanhadas de crianças pequenas nos últimos 2 protestos não autorizados na capital russa. Um dos casos que está a gerar mais polémica é a possibilidade da privação dos direitos parentais a um casal que levou o filho de 1 ano para uma das manifestações.
O procurador entende que os pais colocaram em perigo a saúde e a vida do filho. Segundo os dados da organização não-governamental russa, OVD-Info, foram detidas mais de 1.300 pessoas no dia 27 de julho e mais de 1.000 no dia 3 de agosto. Há vários processos contra manifestantes e mais de 10 acusados estão em prisão preventiva. Na prisão e em greve de fome há 3 semanas continua Lyubov Sobol, próximo do líder da oposição, Alexei Navalny, e um dos poucos líderes dos protestos que ainda estava em liberdade. Sobol começou a greve de fome depois de ver recusada a candidatura às eleições municipais de 8 de setembro. Tal como acontece com a maioria dos membros da oposição, a Comissão Eleitoral de Moscovo alegou irregularidades nas assinaturas recolhidas para a apresentação da candidatura. Em dia de aniversário do ataque atómico de Hiroshima, os governantes da cidade pediram um futuro sem armas nucleares. O pedido, feito nas cerimónias de homenagem às 140.000 vítimas do bombardeamento, chega poucos dias depois do fim do Tratado de Desarmamento Nuclear entre a Rússia e os Estados Unidos. Um dia para relembrar um momento que não se consegue esquecer. 74 anos depois do bombardeamento atómico em Hiroshima, renovam-se os pedidos para a eliminação das armas nucleares. A cidade japonesa assinala a data numa cerimónia que aconteceu horas depois da Coreia do Norte ter efetuado um novo teste de armamento. O governo do Japão defende a assinatura de um tratado da ONU para a proibição destas armas e o primeiro-ministro do país diz-se disposto a fazer por isso. Como o único país a ter experienciado a devastação nuclear durante a guerra, é preciso trabalhar para um mundo livre de armas nucleares. É a nossa missão e isso não vai mudar. Devemos trabalhar para fazer com que a nova era seja pacífica e cheia de esperança. O ataque dos Estados Unidos a Hiroshima no dia 6 de agosto de 1945 matou aproximadamente 140.000 pessoas. Outra bomba atinge Nagasaki 3 dias depois, fazendo mais 70.000 vítimas antes da rendição do Japão e do fim da Segunda Guerra Mundial. Foi declarado estado de emergência em algumas zonas da Bulgária devido à gripe suína. O primeiro-ministro búlgaro diz que os turistas romenos são os responsáveis pela entrada da doença no país. A gripe suína volta a assustar o leste da Europa. A Bulgária declarou estado de emergência em algumas áreas. Com cerca de 2 dezenas de infecções confirmadas, foi estabelecido um perímetro de segurança à volta das explorações afetadas. 200 quilómetros onde não se pode caçar ou colher plantas silvestres. O país não é um caso isolado. A Eslováquia tem 2 casos confirmados e a Roménia atingiu um número recorde de 200 infecções. O primeiro-ministro búlgaro aponta por isso o dedo aos turistas romenos, dizendo que são responsáveis pela entrada da doença no país. Tenho a certeza que os turistas romenos trouxeram esta praga. Eles comem à beira da estrada e deitam os restos para o chão. A seguir, os pássaros e os javalis comem esses restos. Vamos lá e limpamos tudo. 57.000 carros passam diariamente na autoestrada de Tráquia. Não há nada que possamos fazer. As pessoas ficam ricas e viajam. Cerca de 130.000 porcos foram já abatidos na Bulgária para tentar conter a doença. De acordo com especialistas, os javalis que mergulham no Danúbio nas viagens entre a Roménia e a Bulgária são os principais responsáveis pela propagação da doença. A gripe suína é fatal para os porcos, mas, de acordo com a informação científica, não constitui ameaça para o ser humano. Um dia depois de anunciar o despedimento de 4.000 trabalhadores, o HSBC decidiu aceitar pagar 295 milhões de euros para encerrar o processo de fraude fiscal. Uma filial pertencente ao Banco Britânico foi acusada de ter ajudado centenas de clientes a enganar o Estado belga. O HSBC vai pagar quase 300 milhões de euros para fechar o inquérito à filial suíça. A multa põe fim a uma investigação por suspeitas de fraude organizada, conluio e branqueamento de capitais. O acordo foi anunciado pelo Ministério Público belga. Surge na sequência da condenação do UBS, um outro banco suíço, a pagar 4,5 mil milhões de euros por um tribunal francês. O HSBC Private Bank da Suíça foi acusado de ter ajudado centenas de clientes, sobretudo negociantes de diamantes, a enganar o Estado belga.
Uma cidade sueca decidiu impor uma licença oficial para quem pede dinheiro na rua. A medida surge para tornar mais difícil o ato de mendigar. Eskilstuna é a primeira cidade a emitir licenças para pedintes. Um município sueco abriu um registro de mendigos e só permite a recolha pública de dinheiro a quem tiver autorização. A licença custa 250 coroas, cerca de 23 euros, e tem a validade de 3 meses. A multa para quem pede sem ter documentos ultrapassa os 370 euros. Compete à polícia verificar se quem pede tem uma licença para recolha de dinheiro. Se não, temos de usar outras leis para travar essa coleta. Várias cidades suecas proibiram os pedintes. Eskilstuna é pioneira neste modelo, já criticado por organizações de apoio social. Dizem que as licenças vão tornar os pedintes ainda mais vulneráveis à exploração. Morreu Toni Morrison. A norte-americana tinha 88 anos e foi a primeira escritora negra a ganhar o Nobel da Literatura. Morreu a escritora norte-americana Toni Morrison. Morrison tinha 88 anos e fica para a história como a primeira mulher negra a ter ganho o Prémio Nobel da Literatura em 1993. Eu acho que o pináculo para um escritor tem de ser o Prémio Nobel da Literatura. Desde o primeiro romance, em 1970, a escritora dá voz a personagens negras em narrativas trágicas que abordam o racismo interiorizado e a identidade afro-americana nos Estados Unidos. A autora de 11 romances ganhou o prémio Pulitzer em 1988 pela obra Amada, o primeiro livro da escritora editado em Portugal. É tudo neste Euronews Noite. Continue connosco. Até já.